Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar aqui sobre teoria da conspiração e teoria das elites. Bom, o que levou a essas reflexões, o que motivou as reflexões, foi aqui o podcast Três Irmãos, segunda vez aqui que já aparece no canal, né? A gente já comentou o debate do Wilker Leão com o Jones Manuel. Se você não assistiu, eu vou tentar deixar aqui o link para você clicar, mas se não, dá uma procurada aí no histórico do canal que você encontra. E hoje a gente vai falar aqui no podcast Três Irmãos, né, publicado no dia 2 de julho, um encontro aqui, um debate entre o Monark e o Gaio Fato, né? E o Monark aqui vai apresentar a teoria das elites, né, aí de um modo aí, numa abordagem conspiratória, né? Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer e depois a gente comenta. Para de comprar historinha para pôr dormir, cara. Eles nunca saíram do poder. Existe uma rede global entre essas elites. Essas guerras que a gente está vendo aqui é tudo teatro, cara. O Putin é o braço, então, dessa galera que tá lá em cima. O Putin é um braço. O Putin é elite total, conversa com todo. Ele tava lá conversando com o Macron, já tá conversando de novo com o Macron. Todos eles se conversam. Então tem uma elite global, né, onde todos eles se conversam entre si, né? Cara, é um teatro que eles fazem para controlar nós, os gados, que fica tentando destruir os nossos próprios direitos como propriedade individual, cara. Então essa elite global, então, ela existiria conectada entre si e teria por objetivo destruir os direitos do cidadão, né, os direitos individuais, a liberdade individual. Percebe que vocês são manipulados. Os comunistas são muito manipulados, entendeu? Eles são os guerreiros ideológicos de uma elite, porra, entendeu? Que visa controlar todos os humanos com mão de ferro, retirar todos os nossos direitos. É para isso que eles lutam, para tirar os nossos direitos. Então essa elite global, então, existe para tirar os direitos do povo, do cidadão, né? Vamos ver mais um trechinho aqui, que eu selecionei para vocês. Tomar o Estado das elites. Mas não tem como tomar o Estado das elites, cara. O Estado é só uma fachada de poder. Ele nem é o poder de verdade. Cara, as elites, elas têm laser no céu. Entendeu? Se as elites quiserem, eles apertam um botão, um raio laser cai na tua casa e te incinera. Vocês não estão entendendo o nível do mundo? Sério? É claro, Por cara. Por isso que eles estão pondo aqui a parada azul em cima das casas? É isso, exatamente. No Havaí e na Califórnia. Bom, aqui ele está falando então, né, que teria lasers aí, que podem incinerar o indivíduo, uma arma de satélite. O ponto aqui é que existiriam armas secretas, né? Bom, vamos então começar as nossas reflexões. Antes de pegar alguns elementos do discurso do Monark, que teria algum eco assim na teoria das elites, né, que é uma teoria da ciência política, né, uma teoria sociológica, eu queria só fazer esse comentário antes sobre teoria da conspiração. Primeiro que me lembrou um pouco o filme Clube da Luta, né? Tomara que eu não receba strike aqui, mas num trechinho aqui, a história de acho que é um vendedor de seguros, um cara que trabalha com seguros, coisa assim, e que ele está um bom tempo sem dormir aí, e ele começa a ter aí já um transtorno dissociativo, né? E aí tem um momento aqui no começo do filme que ele está no avião e ele vai conhecer então o seu alter ego, vamos dizer assim, e eles têm um papo sobre teoria da conspiração aqui no avião. Sabe por que colocam as máscaras de oxigênio nos aviões? Para você respirar. O oxigênio te deixa zonzo. Numa situação de emergência, você fica em pânico e respira fundo. De repente, você fica eufórico, dócil. Aceita seu destino. Então ele está dizendo, né, que o oxigênio, as máscaras de oxigênio no avião, não é para respirar, né, mas é para te deixar dócil num momento de crise. Tá tudo aqui. Pouso de emergência na água a 350 km por hora. Rostos pálidos, calmos, como vacas hindus. E vai ter outras teorias da conspiração que aparecem nesse filme, né? Vai falar que coloca um flúor na água para deixar também, se eu não me engano tem uma cena assim, não encontrei aqui, mas para deixar a população mais calma, né? Não seria para combater as cáries, nada, mas seria também para docilizar a população, né? Bom, eu também já tive uma experiência assim, pessoal com teorias da conspiração,
quando eu era adolescente, eu frequentava uma igreja, né, evangélica, e nessa época circulavam umas fitas de videocassete ainda, de um pastor chamado Josué Ilion. E esse pastor falava que a Disney não era assim um lugar. Ele imaginava, né, a Disney um mundo infantil para levar meus filhos e tal. E de repente ele começou a ver mensagens subliminares nos desenhos animados da Disney. E aí ele recomendava então que as famílias assim não deixassem os seus filhos assistir esses desenhos, porque eles teriam assim mensagens que poderiam corromper, né? E eu lembro que eu comprei essa ideia, inclusive assistindo alguns filmes, eu cheguei a reparar no que ele falava, né? Principalmente assim, mensagens de cunho sexual, né, que aparecia oculto, assim, né? Então, por exemplo, tinha uma cena no Rei Leão, quando, eu não lembro se é acho que é o Simba, ele tinha acabado de conversar com aquele macaco lá, e aí ele tá à noite, assim, olhando para o céu, ele bate as patas assim na grama e sobe uma poeira, e essa poeira vai subindo e de repente aparece as letras assim, S e X, né, sex, na imagem. E então, segundo esse pastor, seriam maneiras assim de incutir, né, inconscientemente, uma incitação ao sexo, né? E eu lembro que eu comentei uma vez com um professor meu de tecnologia e propriedade dos materiais, né? E aí cheguei para ele e perguntei assim, né, olha, tu já viu que nos desenhos animados da Disney tem essas mensagens subliminares e tal? Tu percebe que isso é uma questão de ocultismo, né? Que há um interesse maligno de corromper a juventude com mensagens subliminares de sexo e tal? E aí ele falou assim, olha, eu já compartilhei desse tipo de entusiasmo, vamos dizer assim, em encarar o mundo pela teoria da conspiração, né? Mas hoje eu vejo que, na verdade, são só desenhistas que queriam fazer ali uma troça, queriam fazer uma pilhéria, uma sacanagem mesmo, mas no sentido jocoso, né? E não levam mais assim o mundo tão a sério, né? Pensando em teorias ocultas e tal. E a partir dali eu comecei a refletir, sabe? Que de repente poderia ser isso mesmo, né? E me pareceu mais saudável também começar a encarar a vida desse modo, sabe? Do que circular fitas VHS pelas igrejas, falando de uma dominação da Disney para um plano maquiavélico de corrupção das crianças, né? Orquestrado, ensaiado. Então me pareceu mais, até para o psicológico, né, do indivíduo, me pareceu mais saudável encarar desse modo mais leve ali com que esse meu professor me apresentou essa outra interpretação, né? E aqui nesse filme do Clube da Luta, né, a gente vê essa relação aí entre uma pessoa com um transtorno mental e teoria da conspiração, né? Isso não significa que todo mundo que acredita numa teoria da conspiração tenha transtorno mental, mas também não deixa de ser aí interessante, né, que não é raro, né, essa associação aí de que muitas pessoas que acreditam em teoria da conspiração acabam assim tendo aí um certo flerte aí com um sintoma aí de adoecimento, né? Principalmente quando você leva tão a sério assim, de um modo obsessivo, né? Com uma fixação, quando esse assunto se torna monotemático, né? No teu repertório, nas tuas conversas, né? Quando a chave de interpretação do mundo é sempre através de uma teoria da conspiração, né? Bom, agora vamos falar de um jeito mais científico, né? Pensando aí o que seriam as elites. E qual que é a aproximação da teoria das elites com essa teoria conspiratória. Bom, a gente vai fazer essa análise através de um pensador, de um sociólogo dos Estados Unidos, chamado Charles Wright Mills. Bom, Charles Wright Mills ele começa a levantar o que seria essa ideia de elites. Bom, isso aí vai estar numa coletânea da editora Ática, chamada Sociologia mesmo, Wright Mills, né? E num capítulo aqui chamado Estados Unidos, Estrutura Social e Política, aqui, né? E
Bom, vamos lá então. Ele vai falar assim que, para um outro pensador chamado Vilfredo Pareto, a elite seria aqueles que experimentam, que detêm, né, aquela parte da população, pequena parte da população, que detém o poder, que detém a riqueza e que detém o prestígio em relação à maioria das pessoas, né? Dinheiro, riqueza, né? Poder e prestígio, fama, né? Então, quem detém isso daí, quem experimenta isso aí, seriam as elites. Aí já um outro pensador, né, espanhol, chamado Ortega y Gasset, ele vai dizer que as elites são aqueles que são moral e psicologicamente superiores. E aí vem o Charles Wright Mills. Bom, o Charles Wright Mills, ele vai dizer que o poder ele se manifesta, então, na economia, na política e no setor militar, né? Então, ele não tem uma abordagem marxista, que só vê um peso na economia, né? Como quem detém os modos de produção, os meios de produção, né? As fazendas, os bancos, as grandes fábricas, né? Que esses aí seriam os poderosos e influenciariam na questão política, na questão militar, na questão religiosa, educacional, né? Controlaria todas as outras instituições. Então, o Wright Mills ele não dá um peso demasiado à economia. Ele também não faz uma abordagem simplesmente liberal, né? Que daria uma abordagem mais enfática na política, né? O homem político determinando aí por vias institucionais, pelo Estado, né? Pela máquina do Estado, pelas suas decisões, as demais instâncias da sociedade. Mas ele vai falar que tem aí uma inter-relação entre três setores, que é a economia, a política e o setor militar. Tanto que ele não usa a expressão classe dominante, né? Que classe seria algo que remete à economia, dominante é algo que remete à política, e que ficaria assim muito demasiado peso à economia, né? Então, classe dominante não daria muito espaço para a questão política, né, e seus representantes, e também não faz aí uma articulação com o setor militar, né? Que é caro aí na teoria do Wright Mills. Afinal de contas, para ele, a gente vai ver que as guerras aí são um grande fomento aí da economia, né? Então ele vai dizer que o setor econômico, o setor político e o setor militar, cada setor tem uma relativa autonomia entre si e que também com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, né, e com o desenvolvimento também das instituições, os poderes aí têm sido maiores, né? Então, César, em Roma, teria menos poder que Napoleão Bonaparte, né, na França, que depois, com o desenvolvimento tecnológico, institucional e dos meios de comunicação, teria menos poder que Lenin na Rússia, que teria menos poder que Hitler na Alemanha, e assim por diante. Então, a grande diferença da visão do Wright Mills para o Ortega y Gasset e para o Vilfredo Pareto é que se trata das posições que você ocupa nesses setores, né? Política, economia e setor militar, né? Não é um atributo individual, né? Pessoal, centralizado na pessoa, né? Inerente ao indivíduo, mas depende das instituições para você gozar dessa riqueza, desse poder, né? E dessa fama, desse prestígio. E claro que há uma seleção dessas pessoas que vão ocupar o topo dessas hierarquias, e eles vão estudar, às vezes, nas mesmas escolas, frequentar os mesmos ambientes sociais. Então, eles vão desenvolvendo os mesmos valores e vão defendendo esses valores, né, por conta da sua posição social. E esses valores vão formando o seu caráter também. Então, não é um caráter psicologicamente inato, como em Ortega y Gasset, né, mas que ele é, sim, desenvolvido institucionalmente nesse treinamento para ocupar esses postos de comando, que tem a ver com a sua origem social e a sua escolaridade também. Mas Wright Mills vai dar um peso menor para a família, para as instituições religiosas e para as instituições educacionais, porque ele considera que essas três instituições, família, educação e religião, elas estão sendo moldadas
por instâncias de poder maior, né, que seria aí a economia, a política e o setor militar. Então ele vai dizer sim, né, como o Monark diz, que há sim uma confluência entre as elites, que elas conversam entre si, que elas têm o mesmo interesse, elas defendem as mesmas coisas. Mas então o que a teoria das elites difere da teoria da conspiração? Bom, difere por algumas coisas. Primeiro, pela análise empírica, né? A teoria das elites, ela trabalha com pesquisa, coletando dados das elites econômicas, políticas, militares, traçando um histórico dessas instituições, enquanto a teoria da conspiração é baseado mais em especulação. O segundo ponto é que não há organizações ocultas na teoria das elites. As elites se utilizam de instituições visíveis, né, bem organizadas, bem consolidadas, e é através delas que elas operam. E é através delas também que são coletados aí muitos dos dados científicos. Um terceiro ponto é que não há aí um ocultismo, uma simbologia secreta, esse tipo de coisa mais ritualística, né, na análise da teoria das elites. E um quarto ponto é que não há uma ênfase demasiada na vontade dos indivíduos, que teriam uma consciência tão grande de si enquanto grupo, instituições, e uma vontade de manipular as pessoas, né, com a qual eles conseguem levar a cabo, né, e serem efetivos nessa manipulação, como parece acontecer aí nesse discurso conspiratório. Então, é mais por uma questão de posições sociais, em que quem ocupa os cargos econômicos vão se beneficiar de quem ocupa os cargos políticos, facilitando a vida da economia, e a economia facilitando a vida dos políticos, e os militares facilitando a vida da economia também, e vice-versa, né? Então são assim 3 setores que se retroalimentam, né? Eles compartilham interesses comuns, mas eles não têm um distanciamento, uma perspectiva de si assim tão autoconsciente a ponto de orquestrar uma dominação mundial, né? Então isso se dá mais por questões institucionais e da posição que esses indivíduos ocupam nessas instituições, do que por um clube de elite maquiavelicamente organizado para retirar as liberdades individuais das pessoas, né? Para manipulá-las e controlá-las por conta de um plano maquiavélico. Mas é claro que realmente é uma crítica à democracia também na teoria das elites, em que mostra que o povo, né, não tem essa soberania popular aí, e que muitas decisões são sim tomadas pelas elites à revelia do povo. Bom, espero que você tenha gostado. Deixa aí os seus comentários, dá uma moral aí pro canal, se inscreva, curta, compartilhe, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!